Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, 16 de maio de 2023, sejam todos bem-vindos. E no vídeo de ontem, entre outras coisas, eu disse que começaria o de hoje contando uma historinha. Pois é, eu vou contar uma historinha sim. Era uma vez um congressista que, ao subir na tribuna para discursar, disse exatamente o seguinte, abre aspas, um acidente está chegando e pode ser fantástico. O círculo vicioso estará em pleno andamento e o resultado será uma grave depressão nos negócios. Pode haver uma debandada de vendas que excederá qualquer coisa que a Bolsa de Valores já tenha testemunhado. Sábios são os investidores que agora saem das dívidas. Quem disse isso? Quem disse isso foi Roger Babson, em um discurso na Conferência Anual de Negócios em Massachusetts, em 5 de setembro de 1929, antes da quebradeira das bolsas. Essa é a historinha. Fraquinha? Pouquinha? Bem, não para aqueles que podem pensar o seguinte, Roger Babson foi ouvido e muitas pessoas se safaram de perder tudo. Pois é, só que não. Esse é que é o sentido da historinha. Quem trabalhou essa questão foi Jeff Thomas, do International Man. Ele disse o seguinte, a previsão do Sr. Babson não foi repentina. Na verdade, ele vinha fazendo a mesma previsão nos 2 anos anteriores. Embora em setembro de 29 sentisse que o colapso da Bolsa estava muito mais próximo. A notícia de seu discurso chegou até Wall Street no meio da tarde, fazendo com que o mercado recuasse cerca de 3%. O declínio repentino foi chamado de Babson Break. A reação dos empresários foi imediata. Em vez de responder dizendo obrigado pelo aviso, Sr. Babson, vamos agir com cautela, o Wall Street o que fez? O caluniou. Presta atenção, porque tem tudo a ver com os tempos que correm. O Chicago Tribune publicou imensas rejeições a uma série de economistas e líderes de Wall Street. Até o patriotismo do Sr. Babson foi questionado por fazer uma projeção precipitada. Está espalhando caos, terrorista das palavras, apocalíptico e por aí vai. O notável economista professor Evan Fisher declarou enfaticamente, abre aspas, pode haver uma recessão nos preços das ações, mas nada parecido com um crash. Irving e muitos outros acalmavam os investidores dizendo que logo haveria uma retomada do boom. Fiquem tranquilos que logo a economia decola novamente, vai ter dinheiro a rodo. O financista Bernard Baruch fez um famoso telegrama para Winston Churchill dizendo a tempestade financeira definitivamente já passou, justamente quando Babson fazia o alerta, olha, vai ter quebradeira geral. Até o presidente Herbert Hoover garantiu aos americanos que o mercado estava sólido. Mas, 55 dias após o discurso do Sr. Babson, em 29 de outubro de 1929, o mercado entrou em queda livre repentinamente, caindo 12% só no primeiro dia. Mas a depressão, diz Jeff Thomas, não durou apenas um dia, ou não se deu inteiramente num único bloco. Ele diz, na Grande Depressão, como qualquer outra depressão, o mercado entrou em colapso em etapas. Presta atenção aí, você que está dormindo. O mercado entrou em depressão em etapas. O mercado não atingiu o fundo das perdas em 89% até julho de 32, ou seja, de 29, 30, 31 e 32 houve uma progressão da quebradeira, da Grande Depressão. Ao longo do caminho, milhares de bancos e instituições de crédito faliram, 13 milhões de empregos desapareceram. Isso no começo do século XX, o que representava muito mais do que representaria hoje, apesar de que o número hoje ainda assim seria enormemente prejudicial. 13 milhões de empregos desapareceram.
E claro, os líderes políticos da época fizeram sua parte. Eles implementaram soluções, entre aspas, automáticas que na verdade só pioraram a situação. Semelhança com a política do Fed hoje? Muita semelhança, não é não? Tarifas restritivas, confisco de ouro e um governo mais dominante foram empregados, assim como serão empregados desta vez. Assim, à medida que o mercado despencava, poderíamos imaginar que Babson chegou a ser elogiado por Wall Street por sua visão, mas na verdade ocorreu o contrário. Depois de acusá-lo de estar totalmente incorreto em setembro, mais tarde eles o acusaram de ter sido ele próprio a causar a depressão. O sujeito alertou com vários dias de antecedência que haveria uma quebradeira mundial. Não foi ouvido, foi desprezado, foi caluniado e depois que tudo o que ele disse se confirmou, ele próprio foi acusado de ser o autor da Grande Depressão. Alguma semelhança com a realidade? Pois é, essa historinha rende muito mais do que um simples vídeo. Eu poderia ficar aqui tratando sobre as imensas coincidências com o nosso tempo por longas horas. Mas vejam que interessante, hoje muita gente tem alertado. Olha, vai quebrar, vai quebrar. Esse vídeo, claro, não é para gerar pânico, apenas para alertar de que nós não estamos andando ou navegando num mar de rosas. Entre os analistas que vêm dizendo há um bom tempo que as coisas não estão boas, está aqui, por exemplo, o Economic Collapse Blog, que eu tenho citado muito como Mike Snyder. Hoje, num dos seus artigos, ele diz o seguinte, vou ler só um pedacinho. Se eles estão realmente nos dizendo que uma recessão está chegando desta vez, a pergunta é quão ruim ela será agora? Em 2008, as autoridades continuaram assegurando repetidamente que não haveria uma recessão. Só que, ao contrário, nós mergulhamos na maior recessão econômica desde a Grande Depressão da década de 30. As coisas se repetiram em 2008, tal como aconteceram em 1929, não é mesmo? Isso indica que poderá acontecer o mesmo agora. Mas, aqui em 2023, o que está por vir é tão óbvio que ninguém pode negar o que está acontecendo. A economia já está começando a desmoronar ao nosso redor e os especialistas do Fed reconhecem abertamente que eles próprios estão piorando a situação, estão piorando ainda mais as coisas ao aumentar as taxas de juro. Eles reconhecem. Praticamente todo mundo concorda que tempos difíceis estão à nossa frente. E um modelo de probabilidade do Fed de Nova York, um modelo de probabilidade, é uma pesquisa, não é mesmo? Projeta agora que há 68%, 68,2% de chance de haver uma recessão nos próximos 12 meses. Quem está falando isso? O pessoalzinho do Fed lá de Nova York. Eles fizeram uma projeção e disseram, realmente 68,2% de chance de que, de fato, os catastrofistas tenham razão. O que soa um pouco hipócrita porque há poucos dias o governo divulgou o número de inflação que ficou em 4,9%, o que fez muita gente dizer que, opa, tá tudo beleza, não subiu. E outros afirmando que, opa, tá quase tudo beleza porque não desceu, manteve-se estável. A inflação está praticamente sob controle. É mesmo? Será que dá para acreditar nessa? Bem, ao que tudo indica, não. O All News Pipeline publicou hoje, assinado por Susan Duclos, hoje não, essa matéria é do dia 15, perdão, uma matéria que dizia o seguinte: como o regime Biden, seus fantoches na mídia estão divulgando números de inflação geral em torno de 4,9%, presta atenção, ano a ano. A inflação de alimentos, no entanto, é muito mais significativa do que esses números apresentados pelo governo Biden. Os alimentos subiram 7,7% desde abril de 2022, com algumas categorias subindo muito mais do que outras, claro, como cereais, por exemplo, que aumentaram 12,4% em relação ao ano passado, ano a ano. Produtos de panificação, 12,4%.
Ué, mas se a comida está em torno aí de 12 e alguma coisa, como que a inflação está em 4,9, misericórdia? É a pergunta que todo mundo se faz, não é mesmo? Ou pelo menos deveria. Então, diz a matéria, o produtos de panificação 12,4 e o que é chamado de outros alimentos em casa chegaram ao aumento de 10,4%. E por aí vai, ela mostra uma série de gráficos, mas termina dizendo que em abril de 2020, a inflação dos alimentos era de 3,5%, presta atenção, e no ano seguinte subiu mais 2,4%. E no ano seguinte, subiu mais 9,4%. Com o regime Biden e a mídia saudando os 7,7% de 2023. O aumento como uma queda da inflação, sem nunca reconhecer que desde 2020 os preços dos alimentos subiram quase 20%, cidadão. Mas o governo está comemorando 4,9%, né? É assim que eles deixam a América sonolenta, não é mesmo? Porque hoje parece ninguém mais tem acesso a uma boa formação do discernimento por falta de informação. Por isso, repito, esse vídeo não é para causar pânico, mas para dar alguns subsídios que normalmente a mídia, que sempre trabalha em conjunto com esse povinho todo aí, não dá, não? Pois é. Além do mais, o Instituto Mises publicou um artigo assinado por Ryan McMaken dizendo o seguinte: o crescimento da oferta monetária caiu novamente em março. Caiu ainda mais em território negativo depois de ficar negativo em novembro de 2022, pela primeira vez em 28 anos. E aí você se pergunta, o que é oferta monetária? Vamos fazer uma pesquisa. Pesquisa no Google. A oferta monetária de um país consiste na quantidade de dinheiro em circulação dentro de uma determinada economia. Ele deve ser definido em um momento específico na medida em que é possível aumentar ou diminuir esse indicador. Considera-se oferta monetária todo o dinheiro em circulação no país e ainda eventuais depósitos à vista. Ou seja, todo o capital que possa ser utilizado na rotina de pagamentos, transferências, entre outras operações financeiras. Vou repetir. Ou seja, todo o capital que possa ser utilizado na rotina de pagamentos, transferências, entre outras operações financeiras. Oferta monetária acaba por ser uma ferramenta de controle monetário que um governo tem. Pois é, vamos voltar então à matéria do Mises, só o primeiro parágrafo. O crescimento da oferta monetária caiu novamente em março. Caiu ainda mais em território negativo depois de ficar negativo em novembro de 2022 pela primeira vez em 28 anos. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, que implica efetivamente sobre as nossas economias particulares. No próximo vídeo. Para terminar, para não deixar este muito longo, uma notícia preocupante para toda a América Latina. Olha a América Latina aí, gente, né? Tem gente que lembra do Foro de São Paulo nessas horas, né? Pois é, prestem atenção. Matéria publicada pelo Natural News por J.D. Reis diz o seguinte: a Argentina está tendo problemas econômicos novamente. E isso pode levar a um efeito dominó em toda a América do Sul, o que causaria agitação generalizada, caos e provavelmente imigração em massa para os Estados Unidos. De acordo com a empresa de consultoria econômica e estratégia, com sede em Buenos Aires, o país sul-americano já esgotou todas as suas reservas internacionais líquidas disponíveis, juntamente com um adicional estimado em $1 bilhão. Essa situação intensifica ainda mais os desafios enfrentados pelo país, que lida com uma seca histórica e a perspectiva iminente de uma recessão, informou a Bloomberg News esta semana. Com as limitadas reservas de caixas disponíveis, surgem preocupações quanto à capacidade do governo de sustentar a estabilidade do peso e evitar um colapso total. O risco em questão
envolve a potencial desvalorização da moeda, que pode levar a uma taxa de inflação impressionante de 100,4%. Você ouviu isso, caiu da cadeira agora, né? 104%. E alimentar ainda mais a agitação social, principalmente nas vésperas das eleições presidenciais marcadas para outubro, continua o relatório da Bloomberg. Menos reservas levam a mais pressão sobre a taxa de câmbio, que, por sua vez, leva a mais pressão sobre a inflação, disse Fernando Lossada, administrador da Oppenheimer Company, a agência de notícias Bloomberg. Não vejo cenário possível em que a inflação fique abaixo de 3 dígitos esse ano, disse Lossada. Para piorar, a Bloomberg diz que a Argentina tem esgotado rapidamente suas reservas em dólares, na tentativa de deter o declínio da taxa de câmbio do peso no mercado paralelo. A taxa de mercado paralelo substitui a taxa de câmbio oficial devido a rigorosos controles de capital. Somente na semana passada, o Banco Central vendeu cerca de 470 milhões de dólares para sustentar a moeda nos mercados paralelos, segundo o economista Fernando Marrulo, da consultoria FMYA de Buenos Aires. Bem, claro, o governo desmentiu. Uma porta-voz do Banco Central da Argentina afirmou que o cálculo das reservas líquidas do mercado não reflete com precisão o balanço da instituição. A porta-voz destacou que o cálculo contempla fontes alternativas de financiamento, incluindo uma linha de swap cambial com a China. O fato é que Fernandes, que já registrou sua candidatura à reeleição, enfrenta incertezas quanto ao resultado das negociações para revisar um programa de 44 bilhões com o FMI. A Bloomberg informou que não há garantias de que as negociações levarão a desembolsos de empréstimos acelerados que possam aliviar a situação atual. A situação atual, como começou a matéria dizendo, é bastante complicada e pode arrastar outros países da América do Sul para o mesmo limbo. Pois é. Então, voltando à historinha do começo do vídeo. Um acidente está chegando e pode ser fantástico. O círculo vicioso entrará em pleno andamento e o resultado será uma grave depressão nos negócios. Pode haver uma debandada de vendas que excederá qualquer coisa que a Bolsa de Valores já testemunhou. Sábios são os investidores que agora saem das dívidas. Ecos do passado. Ecos de setembro de 1929. Até amanhã, se Deus quiser.